Olá, nono ano! Que saudade! Tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos bem. Então, estou aqui para que nós possamos dar continuidade às nossas aulas, ao nosso material. Como vocês sabem, nós, em gramática, estávamos iniciando a revisão de análise sintática do período simples. Eu espero que vocês estejam acompanhando as aulas disponibilizadas pelo Positivo e conforme essas aulas, eles já têm avançado um pouco mais e estão no estudo do período composto. Então, vocês já devem ter visto ali as orações subordinadas, substantivas, uma continuação também do que nós havíamos aprendido no ano passado. Pois bem, antes de nós chegarmos a esse ponto, então, é preciso que vocês tenham o domínio completo da análise sintática do período simples. Depois, esse percurso fica muito mais fácil, muito mais rápido e muito mais acessível. E é isso que nós estávamos fazendo. Nós estávamos na revisão das funções sintáticas. Então, nós tínhamos começado no caderno, não sei se vocês se lembram, estávamos vendo todas as funções que vocês já conheciam, na verdade, sujeito, objeto direto, aposto e tudo mais. E depois dessa correção, nós tínhamos um capítulo exclusivamente no qual vocês deveriam revisar os 5 tipos de sujeito. E esse capítulo lá do CA, do caderno de atividades, ficou como tarefa das páginas 7 a 10. E é isso que nós vamos corrigir agora. Então, o objetivo dessa aula é fazermos a correção para que não fique nenhuma dúvida sobre os 5 tipos de sujeito. Vamos lá? Vamos acompanhar comigo? Veja só, você aí na sua casa pode ficar à vontade, mas é claro, estudando, que é muito importante. Pois bem, o primeiro exercício na página 7 diz o seguinte, já vamos direto para as questões, ok? No trecho 1, o sujeito da forma verbal em mesmo que fossem é. Portanto, temos aqui o trecho 1, Vamos ler, né? 1 bilhão de pessoas são vítimas da fome. A produção da agricultura mundial é suficiente para alimentá-las, mas os produtos não são distribuídos adequadamente. Mesmo que fossem, muitos não teriam condições de comprar e os preços não param de subir. Então, nós temos aqui a forma fossem, do verbo ser. Mesmo que fossem, temos que descobrir qual é o sujeito. Vejam que todas as opções estão no plural, mas nós estamos nos referindo a o que não são distribuídos adequadamente os produtos. Portanto, a resposta aqui é a última alternativa, ok? Você se lembra que para identificar o sujeito, sempre, primeiramente, se identifica o verbo e aí sim nós conseguimos descobrir de quem se está falando, ok? Vamos adiante, então o trecho 2 e o trecho 3 vinham na sequência, já estamos na outra página, e as questões diziam o seguinte, ainda em relação ao trecho 1, como você classifica o sujeito dessa oração? 1 bilhão de pessoas são vítimas da fome. Portanto, aqui está o verbo são. Vamos questionar quem são. Quem é, na verdade, é sempre bom fazer o questionamento em terceira pessoa do singular. Quem é vítima da fome? Resposta, 1 bilhão de pessoas. 1 bilhão de pessoas, nós temos 4 elementos, mas nós temos um elemento núcleo, que é bilhão, um numeral nesse caso. Portanto, sujeito simples. Adiante. No trecho 2, qual a classificação de inspire profundamente e prenda a respiração? Pois bem, nós temos 2 verbos aqui, inspirar e prender, e os 2 estão escritos na forma de recomendação. Sempre que nós tivermos recomendação, nós falamos diretamente com esse interlocutor, com o leitor, portanto, o sujeito é você, que fica implícito, fica oculto, não ficaria interessante, não ficaria legal escrever você inspire profundamente, você prenda, então esse você fica oculto. No trecho 2, como você classifica o sujeito da forma destacada? Então vamos lá. Mas todos temos a capacidade de deliberadamente prender a respiração por curtos períodos. Temos. Vamos pegar a forma verbal e questionar. Quem tem a capacidade? A resposta está aqui, escrita, todos. Trata-se, portanto, de um sujeito simples porque ele vem expresso, escrito, explícito na oração. No trecho 2, qual é o sujeito de é um de nossos 2 ritmos biológicos vitais? Temos que voltar ao trecho 2. Temos aqui, ó. Em média, os seres humanos respiram automaticamente 12 vezes por minuto. E esse ciclo, vírgula, em conjunto com os batimentos cardíacos, vírgula,
é um de nossos 2 ritmos biológicos vitais. Portanto, aqui está o verbo ser. Vamos questionar. O que é um de nossos 2 ritmos biológicos? Do que estamos falando? Do ciclo. Esse ciclo, portanto, é o sujeito. Lembrando que é proibido colocar vírgula entre sujeito e verbo, portanto, esta vírgula aqui está correta pelo fato de haver outra vírgula aqui também. Nós temos, na verdade, um termo aqui intercalado. Entre o sujeito e o verbo, não houve uma vírgula interrompendo a ideia. O que houve foi uma intercalação de um trecho que foi inserido aqui, por isso que ele apareceu entre vírgulas. 2 vírgulas é perfeitamente aceitável. Portanto, o que é um de nossos 2 ritmos biológicos vitais? O ciclo, esse ciclo é o sujeito. Temos aqui um sujeito simples, o núcleo é o substantivo, sempre o substantivo será o núcleo, e o pronome que o acompanha será o adjunto adnominal. No trecho 3, como você classifica o sujeito dessa oração? Quero um remédio para pulgas. Então, vamos começar com o verbo querer. Vamos fazer a pergunta, quem quer? Quem quer um remédio para pulgas? A resposta será eu. Trata-se, portanto, de um sujeito oculto. O trecho a seguir era para responder as próximas questões. Então, vamos lá. Como se classifica o sujeito da primeira oração? Vamos lá. Durante séculos, houve várias respostas para essa pergunta. Então, nós temos aqui um período simples, porque ele é formado por uma única oração. Como eu sei disso? Porque é apenas um verbo. Mas é o verbo haver. Lembram-se dele? O verbo haver, quando usado assim, pessoal, isoladamente, ele não vem junto de um outro verbo, do tipo eu havia feito, eu havia comprado, nós havíamos estudado. Não está fazendo parte de uma locução, ele está isolado e dando o significado de existência. Veja só, durante séculos existiram várias respostas para essa pergunta. Quando se tem o verbo haver isolado, indicando essa ideia de existência, nós temos um caso de quê? Sujeito inexistente. Não há, portanto, sujeito. É uma das exceções, é um tipo de oração na qual não há sujeito. Há apenas o fato, há apenas o predicado. Então, isso tudo nós classificaríamos como predicado. Voltando à pergunta, como se classifica esse sujeito inexistente? Confiram ali, por favor, vejam se vocês têm isso corretamente feito. Sobre o texto, assinale V ou F. Então, veja só, primeira frase. E houve também quem sugerisse que a vida e a matéria coexistem desde a origem do planeta. Há 3 orações. Para sabermos isso, vamos contar os verbos. Verbo haver aqui, verbo haver, verbo sugerir e verbo coexistir, portanto, verdadeiro. No trecho, a vida e a matéria coexistem desde a origem do planeta, o sujeito é inexistente. Temos o verbo coexistir, derivado de existir, que é um verbo pessoal. Sempre tem um sujeito para o verbo existir. O verbo haver é que é impessoal, o existir não, ele é um verbo tal como qualquer outro. Portanto, temos aqui um sujeito composto. O que é que coexiste desde a origem do planeta? A vida e a matéria. Falso. No trecho, houve também quem acreditasse que a vida surgia espontaneamente a partir da matéria. A forma verbal houve tem sentido de existir, portanto, o sujeito é inexistente. Vamos ver. Houve também quem acreditasse. Existiu também quem acreditasse? Perfeitamente. No trecho, e houve também quem sugerisse que a vida e a matéria coexistem desde a origem do planeta. O sujeito de houve é o pronome quem. Como vocês sabem, verbo haver não tem sujeito, portanto, falso. Houve também quem sugerisse que a vida e a matéria coexistem desde a origem do planeta. A forma verbal sugerisse tem como sujeito o pronome quem. Então, vejam só. Verbo haver não tem sujeito, inexistente. Vamos ao sujeito do outro verbo. Houve também quem sugerisse que a vida. Quem sugeriu que a vida? Houve também alguém que. Houve também aqueles que, no caso singular. Houve também aquele que sugeriu que a vida, né? Ou seja, houve também as pessoas que sugeriram. Na verdade, nós temos esse quem exercendo sim a função de sujeito. Na frase, a mais comum é a religiosa. A expressão a mais comum refere-se ao termo pergunta. Para isso, temos
que voltar lá. Opa, vamos voltar aqui ao texto. Durante os séculos, houve várias respostas para essa pergunta. A mais comum é a religiosa. A resposta mais comum, portanto, a FF. A mais comum é a religiosa, refere-se à pergunta? Não, refere-se à resposta. A oração a mais comum é a religiosa, refere-se a respostas verdadeiro. No trecho, tese conhecida como a da geração espontânea, que prevaleceu até o século XIX, o termo prevaleceu refere-se a. Pois bem, nós aprendemos já no ano passado as orações subordinadas adjetivas. Veja só, esse pronome que é um pronome relativo que está retomando um termo da oração anterior. Então vamos descobrir o que é que prevaleceu até o século XIX? A tese. Portanto, esse é o referente. Qual é o núcleo do sujeito das seguintes orações? Aqui já está a resposta para vocês. Vamos identificar primeiramente o verbo. Os nadadores atravessaram a piscina 2 vezes. Temos aqui atravessar. Quem atravessou a piscina? Os nadadores. Núcleo nadadores. E o que é esse artigo? Adjunto adnominal. Muitas plantas aquáticas enfeitam o lago do parque. O que é que enfeita o lago do parque? Muitas plantas aquáticas. 3 termos, mas um único substantivo, que é o núcleo. Plantas. Muitas é um pronome indefinido, que atua como adjunto, e o aquáticas é um adjetivo, também atua como adjunto. Crianças felizes e mães satisfeitas aplaudiam o espetáculo. Quem aplaudiu o espetáculo? Crianças felizes e mães satisfeitas. Se nós temos a conjunção e no sujeito, significa que ele está ligando 2 núcleos, portanto, núcleo crianças e núcleo mães. Enfeitavam a mesa pequenas flores azuis. Temos aqui um caso de sujeito posposto ao verbo, ou seja, ordem indireta. Temos um verbo lá no comecinho, muito cuidado para não pensar que o sujeito é indeterminado, porque aqui ele está sim determinado, muito fácil de ser percebido. Então você pegue o verbo e pergunte, quem enfeitava a mesa? A resposta vem aqui, pequenas flores azuis. Pequenas flores azuis, só tem um substantivo. Flores, pequenas e azuis, são adjetivos que atuam como adjuntos adnominais. Para você ter certeza, coloque na ordem direta. Pequenas flores azuis enfeitavam a mesa, ok? Por que o sujeito não é a mesa? Porque jamais haverá discordância entre sujeito e verbo. Se o verbo está no plural, significa que o núcleo do sujeito também estará no plural. O presidente e seus ministros viajarão à China. Difícil agora, né? Temos aqui o verbo viajar e vamos fazer a pergunta: quem viajará à China? Resposta: o presidente e seus ministros. Veja só a conjunção e ligando 2 núcleos, portanto, substantivo presidente e substantivo ministros. Confiram aí. Próximo exercício, classifique o sujeito das orações. Então vamos lá. Marta e Jade saíram de casa cedo. Verbo sair está na ordem direta, portanto bastante simples. Quem saiu de casa? Marta e Jade, sujeito composto. O exercício não quer apenas a identificação, ele quer a classificação. Quais são os 2 núcleos? Os 2 substantivos, tá, pessoal? O e não entra nem como adjunto, porque ele é simplesmente a conjunção que faz esse elo. No local, gritavam por socorro muitas pessoas. Veja só, você tem aqui uma vírgula logo no início, indicando que temos uma inversão. No local, adjunto adverbial de tempo, gritavam. Aparentemente, verbos na terceira pessoa do plural apresentam sujeito indeterminado, não se sabe quem foi. Não é o caso aqui. Vejam só, no local, quem é que gritava por socorro? A resposta está no final da oração, mas ela está clara, ela está explícita e muito determinada. É possível, sim, identificar de quem se fala. Coloquem na ordem direta e vocês terão certeza. Muitas pessoas gritavam por socorro no local. Portanto, o sujeito é simples, muitas pessoas, porque ele só apresenta um núcleo pessoas. Corinthians e Flamengo jogam amanhã. Bem fácil, porque está na ordem direta. Quem joga amanhã, Corinthians e Flamengo, composto. Pé ante pé, entrei em casa. Veja só a virgulação aqui, mostrando de novo uma inversão. Pé ante pé, indicando modo, adjunto adverbial de modo. Entrar é o verbo e questionem. Quem?
Quem entrou em casa? Resposta: eu entrei em casa. Como está implícito, elíptico, oculto, chamamos de sujeito oculto. O casamento foi marcado para dezembro. Verbo aqui foi, verbo ser. Olha só, uma locução verbal indicando voz passiva. Alguém marcou o casamento. Não se sabe quem foi. Ou se sabe, né? Nesse contexto aqui, o que vem em questão não é quem marcou, e sim o objeto, aquilo que foi marcado. Portanto, vamos questionar ao verbo. O que foi marcado para dezembro? O casamento está escrito, está explícito, está fácil de ser identificado, portanto, é um sujeito simples. Ele faz 13 anos amanhã. Verbo fazer requer atenção. Se indicar circunstância de tempo, ele é inexistente. Mas aqui, gente, está óbvio. Quem faz 13 anos amanhã, ele, sujeito simples. O funcionário consertou o computador. Quem consertou o computador? O funcionário, sujeito simples. No auge da festa, observe a vírgula, inversão adjunto adverbial aqui de tempo. No auge da festa, aconteceu um espetáculo de fogos de artifício. Nós temos aqui no meio o verbo aconteceu, então vamos questionar. O que aconteceu no auge da festa? A resposta será tudo isso. Um espetáculo de fogos de artifício. Qual é o núcleo? Espetáculo. O verbo sempre concorda com o núcleo. Vejam que fogos está no plural. De artifício aqui funciona como uma locução adjetiva. Que tipo de fogos são esse? Então, o núcleo é sempre o substantivo central ao qual o verbo se refere. Coloquem na ordem direta e vocês terão a certeza. Um espetáculo de fogos de artifício aconteceu no auge da festa. Temos um caso, então, de um sujeito bem extenso, mas que só tem um núcleo e é, portanto, um sujeito simples. Próximo exercício. Em quais destas frases o sujeito é composto? Então, vamos lá. Muitos motoristas não conseguiram renovar a carteira, locução verbal, conseguiram renovar. Quem não conseguiu renovar? Muitos motoristas. Há duas palavras, mas há só um núcleo, portanto, sujeito simples. Ana Maria se inscreveu no concurso. Quem se inscreveu? Ela, apenas. Um ser. Ana Maria, sujeito simples. Pedro e Marcos, observe o E, fazem hoje 10 anos. Então, temos aqui a primeira resposta. Várias medidas foram tomadas pelo presidente. Locução verbal, voz passiva. O que foi tomado pelo presidente? Várias medidas. Duas palavras, porém apenas um substantivo núcleo. Temos um caso de sujeito simples. Então, muito cuidado para não confundir plural com sujeito composto. Para que o sujeito seja composto, é necessário que haja dois blocos, dois núcleos, dois termos, normalmente ligados pela conjunção e. Os dois amigos foram ao cinema. Quem foi ao cinema? Os dois amigos. Veja só, temos aqui 3 palavras, mas um núcleo, apenas um substantivo. Trata-se, portanto, de um sujeito simples. Esse 2 é só uma especificação. Poderia ser os 3 amigos, os 10 amigos, os velhos amigos. Trata-se sempre de um sujeito simples. Chegaram do passeio o professor e os alunos. Ordem indireta, invertido aqui. Quem chegou do passeio, aqui está o sujeito, ligado pela conjunção e, o professor e os amigos. Coloquem na ordem direta para ter certeza. O professor e os amigos chegaram do passeio, portanto, sujeito composto. Confiram aí. Dando continuidade, então, o exercício 8 pedia que vocês comparassem 2 períodos. O primeiro período é composto, porque ele é formado por 2 orações, e o segundo período simples. Mas a ideia é identificar apenas o sujeito do verbo sublinhado. Se alguém dissesse, falaram que você não leu o livro, é muito provável que esse sujeito aqui, classificado como indeterminado, porque é terceira pessoa do plural, e não há uma frase anterior que o deixe claro e explícito, então, para quem diz isso, é muito provável que se trata de um sujeito indeterminado, embora a pessoa saiba. Então, o que acontece? Esse sujeito aqui, ele é indeterminado, mas ele é diferente desse aqui, porque a intenção é outra. Quando eu digo roubar o meu carro, a ideia é que não se sabe quem foi o agente, quem foi o autor da ação. Então, é explicitamente um sujeito
indeterminado. Alguém agiu, mas eu não faço ideia de quem seja esse agente. É diferente um pouquinho desse indeterminado aqui. Falaram que você não leu o livro. A ideia é deixar no ar essa indeterminação, embora o enunciador da frase saiba sim quem foi que dedurou esse colega que não leu o livro. Portanto, qual é a classificação do sujeito dos verbos destacado indeterminado? Na oração 1, o enunciador provavelmente sabe quem falou? Sim, sabe, mas não quis identificá-lo. Na oração 2, o enunciador provavelmente sabe quem roubou o veículo? Provavelmente não. Com base no que foi analisado, o que se pode concluir? Que o sujeito indeterminado pode ser aplicado tanto numa situação em que é possível identificá-lo, mas não se quer fazê-lo, quanto em situações em que é impossível determinar mesmo quem realizou a ação, ok? Confiram suas respostas aí. O exercício seguinte pede que vocês analisem 3 períodos. Veja que interessante. Choveu torrencialmente ontem à tarde. Então, é preciso que vocês identifiquem se o sujeito é indeterminado, oculto ou se é inexistente, se se trata de uma oração sem sujeito. Como vocês sabem, quando for fenômeno da natureza, mas cuidado, o verbo deve ser fenômeno da natureza. Se for, por exemplo, o substantivo chuva, a chuva foi muito intensa, temos um sujeito sim de quem nós estamos falando, da chuva. Diferentemente de chover, choveu, não é preciso questionar quem foi o agente, o que é que choveu, a chuva. Então, nesse contexto, o sujeito é inexistente. Choveu torrencialmente ontem à tarde. Veja que você tem um verbo, aqui no caso intransitivo, ele é completo, torrencialmente adjunto adverbial de modo e ontem à tarde adjunto adverbial de tempo. Trata-se, portanto, de um sujeito inexistente. Esqueceram as luzes acesas no prédio da prefeitura. Alguém esqueceu as luzes acesas no prédio da prefeitura. Quem é esse agente? Quem foi o ser ou quem foram os seres que esqueceram? Não é possível determinar. Portanto, sujeito indeterminado. Revalidei a minha carteirinha na biblioteca. Revalidei, conjugado na primeira pessoa. Quem foi? Quem revalidou? Estou falando de mim mesma. Portanto, sujeito oculto, porque embora não esteja escrito, é possível percebê-lo pela terminação do verbo. Gente, e é o que se pedia para justificar na letra B. Então, tenham muito clara essa diferença. Esses 3 tipos de sujeito não aparecem escritos, eles não aparecem explícitos. Então, na hora de fazermos análise sintática, no momento em que nós vamos dividir a oração entre sujeito e predicado, todo esse trecho aqui, no caso 1, choveu torrencialmente ontem à tarde, constitui o predicado. Todo esse trecho, esqueceram as luzes acesas da prefeitura, constitui o predicado. E aqui também, revalidei minha carteirinha na biblioteca. Então, nesses 3 casos, só o predicado está explícito, mas o sujeito é diferente. Por quê? No primeiro caso, verbo de fenômeno natural sempre será sujeito inexistente. Chover, nevar, ventar, relampejar, trovoar e por aí vai. Esqueceram as luzes. Quem esqueceu? Tem alguém. Então, não é inexistente. A única coisa é que não se pode determinar com precisão quem é esse agente. Portanto, indeterminado. E revalidei, a própria terminação verbal denuncia quem foi. Se fosse revalidamos, seria nós. Portanto, é o que está escrito aqui na resposta. Verifiquem aí, por favor. Ok? Primeiro caso, verbo indicando o fenômeno da natureza. Segundo, não se pode afirmar com precisão quem é o autor. E no terceiro caso, pode-se identificar sim pela terminação verbal. Adiante, assinale as orações que apresentam sujeito indeterminado, aquele que, na verdade, ou eu não sei quem é o agente mesmo, ou eu sei, mas eu não quero identificá-lo. Lembrando que nós usamos a terceira pessoa do plural para fazer isso. Picharam o muro lá de casa. Alguém pichou, não sei quem foi, indeterminado. Faz muito calor em Fortaleza. Verbo fazer, indicando temperatura ou clima, é inexistente. O que é que faz o calor seria irrelevante questionar. Não temos aqui um autor inexistente.
Divulgaram a lista de aprovados. A lista foi divulgada por alguém, não está sendo dito aqui quem foi, indeterminado. Nevou pouco em Paris no último inverno. Veja o verbo, fenômeno da natureza, então é indeterminado, é inexistente. Houve muita expectativa em torno da divulgação do nome do novo técnico. Verbo haver, inexistente. Portanto, é o A e a C. Além das orações com sujeito indeterminado, algumas também têm sujeito inexistente, que é o caso do AB, verbo fazer, indicando o clima. Faz muito calor, faz frio intenso no mês de julho. E a letra D, verbo de fenômeno da natureza, nevar. E a letra E, verbo haver, isolado, dando a ideia de existência. Houve muita expectativa, né? Havia, existia muita expectativa, ok? É isso então, essa era a nossa primeira parte, beleza? Beijão!